perguntas ideais para simulação. Eu quero explicar para vocês cada pergunta e também o motivo desta pergunta. E também eu quero iniciar explicando para vocês como enviar essas perguntas a cada cliente. Que não é algo assim do nada, cliente deu bom dia, boa tarde, você envia as perguntas, envia a mensagem com 14 perguntas para a simulação. Não. Primeiro, acontece uma conversa por mensagem, ou por ligação de áudio, ou por ligação de vídeo, ou pessoalmente, em que você combina, vai enviar a mensagem com as perguntas e de qual forma, ou vai combinar com ela de fazer ali. Se é um atendimento pessoalmente e já querem definir a simulação, diz, olha, eu tenho algumas perguntas aqui que são importantes para que eu consiga identificar qual é o melhor enquadramento para a tua simulação. Raramente, eu nem me recordo de alguém com este tipo de abordagem que disse que não, é só mesmo se a pessoa não tem interesse em dar continuidade, mas se ela tem, é esse o próximo passo e pronto. Então, inicia entender, primeira coisa, identificar que esse cliente busca adquirir um imóvel com parte do pagamento através de financiamento. Então, isso é um pouco óbvio, mas nunca é demais a gente comentar, né, gente? Claro que a primeira coisa é isso, é saber. Precisa financiar? Você vai financiar? Qual é a forma que você vai adquirir? Através de financiamento. É através de financiamento? Então, eu gostaria de te enviar algumas perguntas. São 14 perguntas, e aí, gente, é o que eu comento, vocês vão adequar. Se vocês já têm algumas informações sobre esse cliente em outras conversas, daí já elimina. E também, agora, quando eu comentar sobre cada uma, vocês vão ver que algumas perguntas, dependendo do que vocês já sabem sobre o cliente, também não é necessário enviar. Então, vamos lá. Combinou com o cliente? No meu caso, eu geralmente combino e envio por mensagem de WhatsApp. Gente, acontece muito dos clientes não responderem todas. Aí eu envio, reorganizo e envio somente as que faltaram. Faltou essa. Ou já me coloco à disposição. Você ficou com alguma dúvida? Outra coisa, se o cliente demora para me enviar a resposta, também eu envio outra mensagem perguntando: você ficou com alguma dúvida? Posso te ajudar? Prefere que a gente responda juntos? Porque não são todas as pessoas que têm facilidade, mesmo sendo algo básico. Então, é isso que eu sempre comento, que a gente tem que analisar também em que momento cada cliente está. Tem alguns clientes que qualquer detalhe é bem desafiador. E a gente tem que respeitar isso. Tratar cada um como se ele não saiba de nada, não consiga, que para ele seja difícil copiar uma pergunta de WhatsApp e colar respondendo. Pode, dependendo, principalmente se a pessoa tem mais idade. Aí, gente, caso a caso, a gente tem que ter essa paciência de tratar a pessoa como se fosse alguém que soubesse zero. E aí a gente vai percebendo o quanto ela sabe lidar com as coisas para irmos ajudando somente no que ela precisa e também não ficarmos sendo inconvenientes, tá bem? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: prefere imóvel novo ou usado? E por que essa pergunta é tão importante? Primeiro momento, por conta da questão de ver se ela se enquadra em um empreendimento que a gente tenha, que daí possa financiar até 90%, que se enquadre numa regra que facilite mais ainda, ou dependendo da renda, se ela terá subsídio. O imóvel usado tem também, mas é pouquinho. E tive negócios que a pessoa ganhou subsídio em imóveis usados, mas foram pouquíssimos, raríssimos casos. Então, isso aqui já nos dá uma certa direção. Novo ou usado, já conseguimos perceber o que esse cliente está pensando em relação à simulação. Porque isso aqui a gente fez perguntas para a gente conseguir dar o rumo para ele na simulação. E outro detalhe, mesmo que ele responda usado, quando vocês olharem todas as respostas, vocês olharem e disserem, esse cliente, para comprar, ele precisaria comprar um imóvel novo, porque ele ganha subsídio. Um exemplo, vocês façam aí as duas. Olha, no usado fica assim, e no novo, você ganha com essa renda, com o seu perfil, ganha esse valor de subsídio. Então, também serve para a gente depois ir construindo com o cliente o que é melhor para ele, porque, como eu sempre digo, na maioria das vezes, nem ele sabe. A gente é que vai conseguir ajudar a dar essa direção para ele. Seguindo, em qual cidade? Também é uma pergunta importante, por vários fatores. Agora mesmo, recentemente, eu tenho vendido muitos imóveis fora do estado. Mas como que eu faço? Em parceria. Então, quando a pessoa me informa que ela busca imóvel
na região que não é a minha, já, além de me servir para a simulação, porque principalmente no programa No Minha Casa Minha Vida, a gente precisa colocar ali qual a cidade por conta do enquadramento, mas mesmo que não seja, daí eu já vou explicar para ele, se for o caso, olha... As Oral-B criaram uma dupla perfeita. As escovas elétricas Oral-B e a... Simplesmente entrou a Globo aqui falando. O que eu estava falando, meu Deus? A segunda pergunta, em qual cidade? Ela é extremamente importante, principalmente se o cliente se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, ou também se ele está buscando fora da região que você atua, então você pode combinar com ele, que consegue sim, se for o caso, atendê-lo, porém será através de uma parceria. Este ano, que é 2023, estou gravando essas aulas aqui em março de 2023, a gente teve muitos negócios aqui na Realiza que foram fora do estado e que a gente conseguiu o imóvel para o nosso cliente através dessas parcerias. Então, aqui também já serve para isso e também por conta disso. Se ele for Minha Casa Minha Vida, a cidade vai definir o teto de valor do imóvel. E, gente, a terceira pergunta é, tem algum valor para entrada FGTS ou recursos próprios? Aqui, se for o caso, poderia até enquadrar veículo, dação. Como não é sempre ideal comentar isso com o cliente, daí eu também vejo no caso a caso. Dependendo do perfil do cliente, eu até incluo, mas geralmente não, porque isso daí é a situação para uma outra conversa após a simulação. E geralmente, só de ter essa pergunta, quando o cliente tem um veículo ou um imóvel, ele mesmo já responde aqui. Então, eu já deixo dessa forma, para não ficar também tão invasivo. Porque existe isso, gente. Temos que tomar cuidado para não abusarmos na invasão da privacidade do cliente e afastá-lo. Por isso que essas perguntas jamais podem ser enviadas sem estar previamente combinado que vai ser enviado perguntas e qual é o objetivo, que é para identificar a melhor opção de financiamento para o perfil dele, baseado nessas respostas. Qual é o CPF? É a quarta pergunta. E essa quarta pergunta, eu creio que é a pergunta que os clientes mais têm receio de responder. Quando eu percebo que o cliente ficou incomodado com essa pergunta e que não gostaria de me passar o CPF dele, eu explico o porquê, que é porque alguns bancos, eles buscam a data de nascimento pelo CPF, mas que tudo bem, que não há problema, que ele não me informe o CPF, que eu vou igual fazer a simulação, tentando nos simuladores que permitem usar a data de nascimento dele e nos que não permitem, daí eu uso o CPF de um familiar que tem a idade mais próxima a dele e explico também que a idade influencia nos seguros obrigatórios, que é o seguro de morte ou invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel. E esses seguros os clientes consideram importante, principalmente aqueles pais de família, que tem já essa preocupação, tá? Mas e se eu faltar, o que acontece com essa dívida? O seguro sempre faz com que o cliente se sinta que está resguardado caso algo lhe aconteça. Então, essa informação costuma ser bem relevante e bem valiosa para os clientes. Depois, gente, seguindo, nós temos, então, a quinta, que é a data de nascimento. Ah, mas não vai ter lá no CPF? Sim, alguns bancos buscam pelo CPF, alguns simuladores. Outros a gente tem que informar. Então, por isso que a gente precisa da data de nascimento. Vocês vão perceber um detalhe, que quando vocês pedem esses dados, alguns clientes acham, então, que não gostam de passar as informações e muitos já passam até a foto do documento. Então, existe aí, eu já tenho clientes que eu faço as perguntas, me manda contra-cheque, me manda foto do documento de identidade, da CNH. Então, gente, é caso a caso, como eu estou sempre falando, não me canso de falar, porque depende do perfil do cliente. Alguns já querem tanto facilitar que já vão passando a foto dos seus documentos, ou escaneado, ou PDF. A sexta pergunta também é delicada e às vezes exige explicação, que é qual? Valor de renda familiar bruta do mês anterior e atual. Por que eu peço 2 contra-cheques? Principalmente porque no programa Casa... Ó, gente, agora foi uma luta para eu vir para o Casa Verde e Amarela. Agora uma nova luta para voltar para o Minha Casa Minha Vida. Então, gente, no programa Minha Casa Minha Vida, a renda influencia demais o enquadramento. Então, vamos considerar, hoje estou em março de 2023, eu posso usar
o contra-cheque, isso falando de Caixa Econômica Federal e de Minha Casa Minha Vida também, eu posso usar o contra-cheque de janeiro ou fevereiro. Podemos escolher um ou outro, salvo se tiver férias, 13º, ou algum benefício que seja só eventual, que não seja todos os meses. Hora extra não entra nisso. Hora extra, mesmo que não seja todos os meses, se o contra-cheque tiver hora extra, vai ser considerada aquela renda bruta. Então, a renda bruta do cliente eu posso usar hoje a de janeiro ou fevereiro. E aí, isso influencia no enquadramento. Às vezes, a renda de janeiro vai ser a que vai dar o melhor custo-benefício, vai ser o melhor cenário para ele, porque vai dar uma parcela menor, uma taxa de juros menor. Em outros casos, a renda de janeiro é maior e vai permitir que ele financie mais. Então, é muito importante que a gente daí, quando as rendas não são iguais, a gente tem ali nas nossas planilhas de financiamento os enquadramentos. Aí a gente dá uma olhadinha ali. Mas a renda aqui muda um pouquinho e vai beneficiar ele aqui ou ali. E se você tiver dúvida, simula com as duas rendas, que daqui a pouco você vai colocar o olhar ali e já vai saber. Porque eu sempre falo, simulação, quando inicia, é assustadora. Depois é algo super prazeroso, porque você olha ali, opa, isso aqui, o melhor cenário para esse cliente, eu tenho praticamente certeza que será esse. Então, com o tempo, você vai perceber que você vai fazer pouquíssimas simulações para cada cliente, porque você já vai ter esse conhecimento. Mas no início, se torna mais desafiador, mas a planilha lá dá uma boa direção para vocês também. Então, o ideal é fazer a simulação com as respostas e também com a planilha ali do ladinho para vocês olharem, opa, qual é a renda, principalmente nessa questão do Minha Casa Minha Vida. Porque se for pró-cotista ou SBPE, usa sempre a renda maior. Outro detalhe que eu já vou comentar aqui, aprova também sempre o máximo. Vamos fazer um exemplo aqui. O cliente, ele precisa financiar 300 mil, mas a renda dele permite que ele financie 350 mil. Aprova 350 mil. Outra coisa, ele vai financiar só 70%. Pede para que o teu correspondente, o teu CCA, coloque 80%. Tudo para o máximo. Por quê? Para diminuir, não precisa reavaliar o cliente na Caixa. Agora, para aumentar, aprovou os 200, quanto que eu falei? 300, aprovou os 300, e ele precisa de 310 mil, vai ter que rodar nova avaliação. Se tivesse aprovado os 350 mil, que nesse exemplo a renda permitiria, não precisaria mexer em nada e ele poderia financiar os 310 mil. Então, sempre já combine isso com o seu correspondente desde o primeiro contato. Sempre colocar a cota e a renda, aprovar o máximo que a renda permite, mesmo que ele pretenda usar menos. Então, gente, da renda, também em algumas situações vocês vão ter que explicar ao cliente que o motivo de vocês pedirem para eles a renda é essa, que pode escolher usar um comprovante ou outro, se a renda não for sempre igual, ou não for imposto de renda, aí segue no caso a caso. E também porque vocês precisam usar a renda correta, porque com exceção do Banco do Brasil, que esse vocês é que vão ter que calcular os 30% da renda, os outros simuladores já calculam de forma automática. Então, facilita bastante, já traz ali uma ideia, esclarecendo sempre ao cliente que simulação não é ainda aprovação, a aprovação vai envolver ele passar os documentos, mas que a renda também dá essa base, também dá o limitador. São vários fatores, data de nascimento, que influenciam vários, mas o que dá o limite é a renda e, claro, o valor do imóvel por conta do enquadramento. Pergunta número 7. Qual comprovação de renda possui? E aí também, por que se pergunta isso? Porque depende do enquadramento e do tipo de comprovação de renda para saber quais serão os documentos necessários. Então, eu acho muito importante saber se é contra-cheque, se é imposto de renda, se é prolabore ou se é outros. E outros pode ser movimentação bancária, pode ser, se for pessoa que trabalha com trabalho rural, pode ser notas fiscais, e aí é muito ampla as opções, isso a gente tem lá no corretor de imóveis completo, ou aqui, porque daí depende de em qual curso você está vendo essa aula, mas é bem importante que você tenha uma noção de qual é o tipo de renda do cliente também para saber qual a direção tomar. E, gente, agora falando nisso, estamos em março, mês de março é o mês que inicia as declarações de imposto de renda. Então, todos aqueles clientes que têm renda informal, que vocês atenderam durante o ano, e se por acaso não deu certo a aprovação, agora é a hora de chamar esse cliente e formalizar a renda dele, porque através da declaração do imposto de renda, mesmo que a maioria dos gerentes pedem também a movimentação bancária,
a renda dele ficará formal. Março, abril é o mês que todos os clientes podem ter renda formal e escapar dessa situação delicada que em algumas situações é de aprovar crédito com a renda somente informal. Claro que nesse caso sempre recomendo a ajuda de um contador para esse cliente, né, gente? Porque a gente já é tanta coisa, mas contador tem que saber muitas coisas, então não aconselho que vocês ajudem ou orientem que o cliente faça isso de forma independente. É ideal que ele tenha sempre o auxílio de um contador. A 8ª pergunta é: há quanto tempo você está no trabalho atual? E por que esta pergunta é relevante? Para vocês saberem já, terem uma ideia de qual é a história desse cliente, porque se ele já está há bastante tempo na mesma empresa, na mesma função, ele já tem uma história interessante, uma história que é positiva em relação ao mercado. Então, essa pergunta é mais para que a gente tenha uma noção de que perfil a gente está falando. Ah, gente, e essa questão aqui também, porque tem alguns bancos, vou dar o exemplo do Banco do Brasil, que tem que ter um certo tempo no trabalho atual. Na Caixa, durante muito tempo, tinha que ter, no mínimo, 120 dias. Mas hoje, se a pessoa tiver um contra-cheque, tiver já 30 dias, ok, um contra-cheque completo já dá para rodar análise de crédito. O que não quer dizer que vá aprovar com facilidade. Então, continua sendo importante essa informação até para posicionar o cliente. Se ele disser, eu tenho 30 dias, e qual é a sua história anterior? Porque daí isso aqui pode depois trazer novas perguntas. Não quer dizer que aqui encerra a conversa. E aí, para vocês entenderem isso, qual é realmente o perfil do cliente, é bem importante cada uma dessas perguntas, tá, gente? E também até para conversar com o gerente de vocês e fazer uma defesa, se for necessário. Seguindo então, gente, vamos para a pergunta número 9, que é valor de compra e venda previsto do imóvel. Essa aqui é uma das perguntas que os clientes têm mais dificuldade e está tudo certo. Quando o cliente me diz, olha, Nara, não sei, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo, não sei, tudo bem. A gente, não, eu vou te ajudar com isso, porque a partir do momento que a gente entende qual é o valor que o cliente tem, que é possível ele financiar. Se ele tem FGTS, qual é o valor que ele tem de entrada, qual é o valor que ele tem de FGTS, a gente já vai poder dizer, olha, o valor do imóvel que você pode comprar é X. E aí, na aula de atendimento, na minha conversa com a Fernanda, vocês vão ver que eu faço exatamente isso com ela, de forma pessoalmente, porque eu vou perguntando para ela isso. E vou identificando, baseada numa teoria, baseada na parcela que ela me fala que quer, que ela vai conseguir aproximadamente X valor sem eu sequer ter simulado. No atendimento, vocês vão notar isso, que eu chego muito próximo do que é realmente ideal para ela somente na conversa, somente através das informações que ela me deu, mesmo que eu não tenha sequer simulado, e isso vai acontecer com vocês. Muitos clientes, quando vocês conversarem, tiverem as informações, vocês já vão ter o desenho na mente de vocês. Desenhou que esse cliente ele é pró-cotista, ele vai conseguir financiar em torno de tal valor, e ele vai conseguir comprar com a entrada que ele tem, com a condição que ele tem, com a prestação que ele gostaria, tal valor. Eu não pergunto mais para o cliente qual prestação que ele gostaria, porque essa resposta costumava ser sempre muito abaixo do que a renda permitia. Então, eu mudei de estratégia e eu sempre informo ao cliente qual é a prestação que é possível aprovar para ele, porque principalmente os clientes de renda alta, às vezes pediam uma prestação bem mais alta, mas eles já me bloqueavam me dizendo que queriam X prestação. Daí eu não pergunto mais isso. E tem isso também, né, gente? Quando as perguntas estão se voltando contra nós, a gente pode não usar, porque eu sempre quero identificar qual é o maior potencial do cliente, mesmo que eu nem incentive ele a usar todo o potencial. Mas pelo menos eu quero sim saber qual é o máximo, qual é o limite que ele tem de compra, e depois, se for enquadrar em algo um pouquinho menor, tranquilo, mas eu não gosto de iniciar por algo já por baixo, porque eu acho sempre mais difícil depois trazer ele para uma parcela maior. Eu prefiro tratar tudo com maior e depois, se for menor, é bem mais fácil. E aí, gente, então, na 9 ficou claro, né, que se o cliente disser não sei, tudo bem, não há problema, não é uma pergunta que é essencial. Mas, claro, se o cliente já tem uma ideia de valor, eu gosto de saber. Vamos dar aqui de novo um exemplo. Ele me coloca aqui 500 mil. E a renda dele e a condição de compra, eu identifico que a condição de compra dele é 300 mil. Ok, eu vou informar. Olha,
E aí também eu já sei como eu vou abordar. Ele tinha uma expectativa aqui, eu vou ter que informar que ele pode aqui. Então, já é com jeitinho, com muita gentileza, para que o cliente não se sinta chateado ou até ofendido com essa informação. Agora, se ele diz que queria um imóvel de 500 mil e na simulação eu percebo que ele tem a capacidade financeira para chegar até, somando tudo que ele explicou aqui, FGTS, entrada, daqui a pouco se tem um veículo, se tem um imóvel para dação, que ele consegue chegar até 800 mil, eu vou informar também. Olha, tudo bem, vamos em busca, se você tem certeza de um imóvel de 500 mil, mas eu quero te dizer que a tua capacidade de compra é até 800 mil. E aí, às vezes, o cliente segue nessa ideia e outras vezes ele muda de ideia e vai para um valor intermediário ou até para um teto máximo, porque a noção dele era de que ele poderia somente o imóvel de 500 mil. Então, é isso. É bem uma conversa, e nessa conversa é muito importante a gente sempre escutar, estar atento ao brilho no olhar do cliente. O que faz o olho dele brilhar? Quando a gente fala em apartamento ou em casa? Quando a gente fala em tal bairro? Porque a gente vai identificando, sem que o cliente nos diga todas as coisas, quais são as coisas que fazem com que ele dê um sorriso, com que ele demonstre que é prioridade. Vai anotando. E aí, gente, continuando aqui nas perguntas, a próxima pergunta é a número 10. É ou foi optante do FGTS por mais de 36 meses, somados todos os meses de carteira assinada? Essa pergunta, a número 10, ela é muito importante, porque ela nos diz várias coisas. Uma, se o cliente não tem imóvel em nome dele na região metropolitana em que ele está comprando e não possui financiamento ativo, ele pode usar o FGTS. Outra, mesmo que ele não tenha valor de saldo de FGTS ou não queira usar, o que daí eu recomendo que você sempre aconselhem ele a usar, porque o valor de rendimento do FGTS é menor do que ele vai pagar de juros no financiamento imobiliário. Nesse caso aqui também tem dois fatores importantes. Um, que ele poderá talvez se enquadrar no pró-cotista, que hoje está bem interessante, atrativo na taxa de juros, e também atrativo porque nesse momento, março de 2023, a gente está com dificuldade no SBPE. E então, olha que Nara, que sempre falou que pró-cotista, tive péssimas experiências com pró-cotista, hoje estou direcionando os meus clientes e orientando vocês que façam o mesmo para o pró-cotista. Então, gente, o que vocês vão fazer nesse caso aqui? Se o cliente é optante do FGTS há mais de 36 meses, ele já está próximo de se enquadrar. O pró-cotista, tá, gente? Que mesmo assim é menor que a do SBPE, está aprovando melhor e tem verba. Milagre! Fiquei muito feliz com isso, porque eu lutei muito com questões de não ter verba no pró-cotista no passado, mas já esqueci, hoje já sou fã número 1 do pró-cotista, porque é isso, né, gente? A gente é sempre fã daquilo que atende melhor os nossos clientes. E aí, gente, também essa pergunta é muito importante, porque se ele se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, ele ganha 0,5% de desconto na taxa de juros, se ele for optante do FGTS. E, claro, se ele é Minha Casa Minha Vida, ele se enquadra nas regras de uso do FGTS, então isso não é discutível. E a mesma coisa o pró-cotista, gente, porque as regras de uso do FGTS, elas são as mesmas para quem vai adquirir usando recursos do FGTS. Então, um exemplo, o cliente não vai usar o seu FGTS, mas ele é optante ou foi, porque no programa Casa Verde e Amarela, ele não precisa, naquele momento que ele vai contratar, ser optante, e nem ter sido. Só que daí ele não ganha o desconto de 0,5%, se ele nunca foi. Agora, se ele foi, mesmo ele não sendo hoje, ele ganha. Então, gente, por isso que tem que preencher as simulações, depois eu vou falar bem claro isso para vocês, com cada detalhezinho, para que o enquadramento do cliente fique todo correto e que vocês ajudem ele o máximo possível. A próxima pergunta é o Estado Civil. E por que o Estado Civil é importante? Porque dependendo do enquadramento dele, se for qualquer situação que use FGTS e ele é casado independente do regime de casamento, vai participar os dois. Então, aqui já é uma pergunta que vai definir se vocês vão ter que investigar mais coisas, de daí sim, verificar renda da esposa, se for o Minha Casa Minha Vida, é renda familiar, então se ele quiser trazer a renda de um filho, de alguém. As pessoas que residem na mesma casa, não precisa ser necessariamente o casal, podem compor renda. Então, aqui no Estado Civil já está identificando, e aí já cabe, na sequência, vocês confirmarem com o cliente, dependendo do enquadramento, se ele tem outro participante, se o filho, se a filha.
querem participar também com a renda, e aí tudo vai também da necessidade, porque às vezes nem é necessário, e se não for necessário, deixa a renda do filho liberado, porque daqui a pouco ele também vai querer comprar um imóvel, e aí não vai ter comprometido a renda dele aqui, sem contar que um exemplo, no Minha Casa Minha Vida, se o casal usa junto a renda do filho, o filho também é participante, depois, quando ele for comprar, ele já não tem mais subsídio, se eles receberam subsídio, e ele também já pega uma taxa de juros um pouquinho diferente. E outra coisa, se ele ainda estiver comprometido com esse financiamento, na data de hoje, daí ele nem vai poder ter outro pela Caixa, nem no SBPE. Então, gente, é bem importante preservar isso também, e caso vá usar a renda de todos da casa, informar isso. O que acontece, quais são as consequências, para que as pessoas depois não se sintam prejudicadas por terem ajudado ou participado na compra do imóvel dos pais. E aí, gente, daí a próxima pergunta já seria essa, né, dos filhos, porque possui dependente. E aí, gente, eu vou colocar para vocês todas as pessoas que se enquadram como dependentes. Adianto que uma coisa fácil de perceber é que qualquer pessoa que participe na declaração de imposto de renda do seu cliente como dependente vai poder ser dependente aqui também. Mas eu vou colocar para vocês bem direitinho, porque eu não tenho isso de memória. E aí, gente, seguindo. Tem ou teve, gente, já estamos na 13, tá? E também outra coisa, quando o cliente olha, eu vou deixar essas perguntas aqui para vocês. Aliás, não, desculpa, gente, essas perguntas já estão na aula do 0 ao 6% de comissão. Então, para eu não fazer uma miscelânea de mensagem por tudo que é lugar, e aí depois, quando vocês me perguntam, eu não faço ideia em qual aula que eu coloquei, já aviso que todas as mensagens estão disponíveis na aula do 0 ao 6%. E aí, tem essas 14 perguntas que, quando olha, não parece algo tão longo quanto eu aqui explicando para vocês. É bem básico e muito fácil, muito objetivo. E eu envio essas perguntas num textinho de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp. Ele copia, cola, responde. É algo muito simples para o cliente. Assim, parece que ficou um super questionário, mas não é, tá bem, gente? É só porque eu quero explicar para vocês muito detalhado para que vocês consigam, se o cliente tiver dúvidas, que geralmente não, geralmente eu só envio isso aqui e o cliente me responde. Mas se algum cliente de vocês questionar, quero que vocês estejam preparados para responder o motivo de tantas perguntas. Outra coisa, se em alguma conversa vocês já identificaram, esse cliente é indiferente se ele tem dependentes, também, ele tem imóvel no nome, então é indiferente se ele tem FGTS, já não pergunta. Já reorganiza e tirem essas perguntas. Ele já me falou que ele é casado. Tira essa pergunta. Então, ele já me falou que ele quer em tal cidade, que ele quer um imóvel em tal cidade. Tira a pergunta. Já me falou que quer novo. Aí até eu sempre recomendo, né, gente? Atendam um cliente com papel e vão anotando. Já me comentou a data de nascimento dele. Tira essa pergunta. Sobre a data de nascimento, deixa eu reforçar um detalhe, voltando, gente. Eu faço isso, né? Vou e volto, mas é porque eu não quero nunca deixar de passar alguma informação importante. Sobre a data de nascimento, nunca esqueçam de usar a data do participante mais velho. Isso faz muita diferença na questão do seguro, do valor do seguro. Então, lá na frente pode ser um super problema se vocês usarem a data do participante mais jovem, porque daí vai mudar o valor de aprovação, vai mudar tudo, e isso não é nada agradável de explicar para o cliente. Então, tomem mais esse cuidado. São muitos cuidados, né, gente? A pergunta número 13, então, tem ou teve imóvel no nome adquirido com financiamento ou à vista? E aí, aqui, gente, caberia também se a pessoa tem financiamento ativo. Mas o que acontece? Adquirido com financiamento, se ele disser que sim, e não colocar aqui claramente, vocês vão ter que verificar se esse financiamento está quitado ou ativo e em qual localização desse imóvel, se não for SBPE. Então, vamos dar um exemplo. Se ele tem um imóvel com financiamento ativo, hoje, Caixa, ele não financia. Daí você já tem que buscar a opção de outro banco, tanto que depois aqui tem, eu ensino vocês a fazerem simulação em mais 5 bancos. E aí tem ainda outras opções. E aí vocês podem direcionar ele nesse sentido para outro banco, se ele já tiver financiamento ativo. Hoje não pode ir na Caixa. E aí, gente, sempre nas minhas aulas, vocês observem as informações atuais, porque eu sempre passo nas aulas as informações do momento que eu estou gravando as aulas, mas depois isso vai se modificando e eu vou informando para vocês, principalmente através do Instagram. É muito importante que vocês me acompanhem no Instagram para que vocês tenham ali as notícias atualizadas.
Porque senão, imagina, às vezes muda muito rápido, muda várias coisas, e aí eu não tenho tempo de trazer aqui para vocês. Mas lá no Instagram e também no nosso grupo do Facebook, eu sempre informo vocês em tempo real, tá bem? Então, essa pergunta, ela é muito importante por conta do uso do FGTS, por conta do enquadramento, e aí, se ela tiver imóvel quitado, tem que ver em qual região e também de que forma ela adquiriu esse imóvel, porque se o cliente já teve subsídio, aí vamos considerar que ele vendeu esse imóvel. Se ele vendeu, não tem mais, ele pode novamente se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, mas não terá ganho de subsídio. Agora, se esse imóvel já está quitado, ele pode, sim, e não vendeu, é dele ainda, ele pode ter um novo financiamento, porém, ele já se enquadra de forma automática somente no SBPE, se esse imóvel for na região metropolitana em que ele vai comprar o outro, trabalha ou reside. E agora, gente, última pergunta, é a pergunta número 14, então, qual banco possui conta? E essa pergunta também é muito importante, por quê? Porque aqui vocês já podem saber se esse cliente for um cliente SBPE, se ele tem a possibilidade de ter uma taxa customizada no banco dele. Outro detalhe, daqui a pouco, se ele não aprovar no banco, que hoje seria a Caixa, que está com a melhor opção de taxa de juros, vocês já têm o caminho de qual banco que é mais provável que ele vá aprovar. Se ele já é cliente da Caixa, vocês já podem olhar o conceito dele, pedir para o gerente ou para o correspondente, dar uma espiadinha no conceito para vocês já terem uma noção se esse cliente vai aprovar, falando se ele for SBPE. E aí, vários detalhes que direcionam vocês com essa informação dele. Outro detalhe, algumas vezes o cliente prefere pagar um pouquinho mais de juros, mas fazer no banco que ele é cliente. E aí, o que eu digo sempre, quem decide é o cliente. Não é nossa obrigação decidir absolutamente nada pelo cliente. A nossa obrigação é somente passar as informações. Outro ponto que é bem importante também é que se ele possui conta hoje no Itaú e vai financiar na Caixa, já é o momento de explicar para ele que será necessário abrir uma conta na Caixa após o crédito aprovado para que aconteça o débito das parcelas. E aí, nas simulações, depois eu vou explicar melhor para vocês também sobre a opção dele ter um desconto na taxa de juros, se ele for SBPE, se ele trouxer salário, se ele tiver relacionamento. Então, são vários pontos aqui. E aí entra também, já falando em conta, a questão do vendedor, que se for Caixa, ele precisa ter uma conta na Caixa para receber o valor e pode ser uma poupança, o que facilita bastante, e o correspondente geralmente pode abrir essa conta se o cliente vendedor não tiver. Gente, então, essa aula foi simplesmente para eu conversar com vocês sobre essas perguntas que vocês vão usar combinando com o cliente antes da simulação. E aí, nos vemos na próxima aula, já entrando com a mão na massa para realmente fazer simulações, ok? Até a próxima aula.